A paz do Senhor, meus queridos irmãos, você está no canal Anunciando a Palavra de Deus com o evangelista Adilson Padilha. Pela graça e misericórdia do Senhor Deus, nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo bíblico, estudo este baseado no livro de Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Nós demos uma introdução no capítulo 1 e no capítulo 2 nós já seguimos então adiante, então, falando sobre as 7 igrejas da Ásia. Já mencionamos 4 igrejas, ou seja, 5 cartas endereçadas às 5 primeiras igrejas. No vídeo anterior nós falamos sobre a igreja de Sardes. Hoje, a 6ª igreja, a igreja de Filadélfia. Nós vamos mencionar esta passagem bíblica aqui, esta carta endereçada então à igreja na localidade de Filadélfia. Filadélfia, a palavra Filadélfia significa amor fraternal. Nós vamos ler do capítulo 3, dos versículos 7 até o 13. E depois nós vamos trazer um comentário sobre esta carta endereçada aos crentes de Filadélfia e também, por extensão, à igreja da atualidade. Vamos ler o versículo 7 em diante, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos que da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e ele nunca sairá. Escreverei o seu nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pois bem, meus queridos irmãos, esta carta endereçada à igreja de Filadélfia, uma igreja fiel, uma igreja remanescente, podemos até dizer que é a igreja do arrebatamento, é uma igreja que tem muitas qualidades que nós vamos mencionar nesta oportunidade. Começando no versículo 7, nós vamos ver que ao anjo da igreja de Filadélfia foi escrito, e aqui está a característica de Jesus, e isto diz o que é santo. Ninguém é santo como Jesus é. Jesus nunca pecou. O que é verdadeiro, como existem muitos falsos cristos, né, é consequência de que existe então o verdadeiro Cristo, que é o nosso Jesus Salvador. E é dessa forma que entendemos que existem vários falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, falsos pastores, falsos irmãos, existem falsas igrejas, falsos ministérios. Então, por que existe o falso? Porque existe o verdadeiro ministério, o verdadeiro pastor, a verdadeira igreja, o verdadeiro Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós damos glória ao nosso Deus. E o que tem a chave de Davi, autoridade, chave fala de autoridade aqui, e o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Quando Jesus abre porta, ninguém pode fechar. A porta que Jesus abre, interessante é que Jesus abre porta aonde não tem parede. O nosso Jesus é fiel e verdadeiro, e ele tem porta aberta. Talvez aqui para a igreja de Filadélfia, esta porta que Jesus abriu fosse uma porta para evangelismo, uma porta de escape para suportar as aflições, as perseguições, porque era uma igreja muito maltratada, né? Era uma igreja então que era muito perseguida naquele tempo. E eu creio, meus queridos irmãos e amigos, que esta igreja, a igreja de Filadélfia, é uma igreja
perseverante, como tem hoje os irmãos que são perseverantes nas suas igrejas. Olha aqui que a Bíblia diz: se Jesus abrir uma porta para você, entre por ela. A porta que Jesus abre tem benefício, tem graça, tem poder de Deus, tem salvação de alma, tem cura de enfermidade, tem reconciliação. A porta que Jesus abre tem muita coisa linda da parte de Deus para minha e para a tua vida. Eu sei as tuas obras, olha só, eu sei as tuas obras. Jesus conhece as obras das 7 igrejas da Ásia, totalizando a totalidade da igreja existente hoje, né, representando aqui a igreja de Filadélfia, uma igreja fiel, uma igreja verdadeira, e que Jesus conhece as obras. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Jesus abriu esta porta e diz que ele conhece as obras dos crentes, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar, que tendo pouca força. Aqui, tendo pouca força, não está se referindo de pecados, não está se referindo de fraqueza moral, de fraqueza espiritual, não. Tendo pouca força, ou seja, tendo reconhecimento que sozinho não pode, ninguém pode pregar, ninguém pode louvar sozinho, ninguém pode pregar sozinho, ninguém pode evangelizar sozinho, ninguém pode dirigir uma igreja sozinho, ninguém pode ministrar no coral da igreja sozinho, ninguém pode fazer nada sozinho. Por quê? Porque dependemos do auxílio do Espírito Santo de Deus, dependemos da graça de Deus. Essa igreja aqui está no mesmo pensamento que o apóstolo Paulo falou, quando ele disse então para a igreja de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, ele disse para Paulo, dizendo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só, e Paulo vai dizendo, continua dizendo: é por isso que eu sinto prazer nas injúrias, nas calúnias, nas necessidades, nas perseguições, nas afrontas. Esta igreja de Filadélfia tinha o mesmo espírito de Paulo, o Espírito Santo que habitava em Paulo, habitava nessa igreja, e essa igreja estava fraca não moralmente, mas na dependência do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós vamos ver adiante, quem é fraco não guarda a palavra, quem é fraco moralmente não guarda a palavra, e a Bíblia vai dizer aqui, na continuação do versículo 8, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Olha só, quem guarda a palavra é forte espiritualmente, quem guarda a palavra depende de Deus, depende da palavra, depende da graça, depende do poder do Espírito Santo. Eles guardavam a palavra de Deus, como o salmista no Salmo 119 verso 11, escondi a tua palavra para eu não pecar contra ti, Senhor. Olha só que coisa linda e maravilhosa a palavra de Deus. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Venha o que vier para eles, sofrimento, perseguição, calúnia, injúria, tudo que vinha sobre eles, eles não negaram o nome de Jesus. Isto é interessante, no momento que estamos vivendo hoje, na igreja da atualidade, onde tem crente que nega Jesus por qualquer coisa. Irmãos, nosso conselho é: não negue a Jesus por pouca coisa, nem por muita coisa, seja fiel até a morte. Jesus disse que a carreira cristã não é de quem chega primeiro, a carreira cristã é daquele que vai até o fim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Comece bem e termine bem, aleluia, para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz: não negaste meu nome, versículo 9, eu sei, e eis que eu farei da sinagoga de Satanás ao que se dizem judeus e não são, mas mentem. Aqui eram os falsos religiosos daquele tempo, né? Que pela abreviatura, pelo título de judeus, achavam que poderiam fazer o que quisessem,
que poderiam blasfemar da igreja de Cristo, que poderiam perseguir a igreja de Cristo, por ter nome de judeu. Meu irmão, o judeu verdadeiro é o interiormente, aquele que aceita Jesus como Salvador. Igreja de Cristo, Israel de Deus, é aquele que aceita Jesus como Salvador, se torna a igreja de Cristo Jesus, perseguindo os cristãos daquele tempo. Eis que farei que venham e adorem prostrado a teus pés. Não é prostrado aos pés dele, adorando os homens, não. Está dizendo adore prostrado a teus pés, dizendo, reconhecendo o senhorio de Cristo, reconhecendo que Deus estava na vida ali da igreja de Filadélfia, dos crentes ali. Eles iriam reconhecer pela perseverança deles na palavra e por tendo pouca força ali, reconhecendo que eles dependiam de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Olha só, que adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Ou seja, iriam reconhecer pela adoração deles a Cristo, iriam reconhecer que Cristo ama a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Olha o que diz o versículo de número 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Jesus está falando aqui da grande tribulação, e Jesus tem aqui um privilégio, um escape para aqueles que amam a Jesus, para aqueles que guardam a palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus tem um escape, dizendo que vai guardar da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Não é participar da grande tribulação, é guardar da hora. Chegará a hora da grande tribulação, mas Jesus virá antes arrebatar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha o que a Bíblia diz ainda, eu quero ler para os irmãos, em 1 Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que diz assim, capítulo 1, versículo 10, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A ira futura aqui, meus irmãos, é a grande tribulação, linkado com Apocalipse também, Apocalipse 3 e 10, Jesus tem um escape então, para aqueles que perseveram, que guardam. Os crentes estão olhando para cima, porque é de cima que vem a redenção. Jesus vem até as nuvens, vai ressuscitar os mortos, os vivos em Cristo também serão ressuscitados, e ambos encontraremos nos ares com o Senhor Jesus. Olha só, a tentação, a provação, a grande tribulação é no mundo inteiro, meus irmãos. Muitos dizem que estamos na grande tribulação já, mas é mentira. Não tem base bíblica para afirmar isso. Por quê? Porque, meus irmãos, hoje tem tribulação parcial, geográfico em alguns lugares. Tem tribulação, tem crentes sendo mortos? Tem crentes sendo perseguidos? Tem, meus irmãos, mas deixa eu te dizer, por amor a Jesus estão sendo perseguidos e mortos, mas deixa eu te dizer uma coisa, a grande tribulação não será parcial, será total, assim como o dilúvio foi universal, a grande tribulação também será universal, e toda a gente que ficar irão pagar o preço dos 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus. Então, muito importante estar preparado para o arrebatamento. Eis que vem, versículo 11, sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que coisa linda, meus irmãos. Deus Pai é rei, Deus Filho é rei, o Espírito Santo de Deus é rei, a igreja de Cristo, ela é rei, a Trindade é rei, Jesus Cristo, os crentes em Cristo foram feitos reis e sacerdotes, conforme escreveu Pedro, reis e sacerdotes para Deus, ou seja, os súditos do reino terão suas coroas, glória a Deus. Então, meus irmãos, eu e você seremos súditos, e a coroa fala o quê? De vida eterna, ninguém poderá arrancar das mãos daquele que persevera até o fim. Meus amados, versículo 12, a quem vencer,
eu o farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também meu novo nome. Versículo 12. Olha só, meus irmãos, que farei coluna no templo do meu Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz em Apocalipse 21 e 22, olha o que diz. Então vamos ler para os irmãos. Apocalipse 21 e 22. Diz assim: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então o Deus Todo-Poderoso, Ele é o próprio templo, e nós seremos coluna desse templo, estaremos nesse templo, unidos com esse templo. Se Deus está aqui se referindo de Deus como templo, e nós como coluna, então a coluna está ligada com o templo com a coluna, e não pode se separar. Ou seja, Jesus está dizendo aqui para João e para nós, que nós então, para a igreja de Filadélfia, para nós, Jesus está dizendo para João escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, que nós estaremos unidos, juntos, para toda a eternidade com Deus. Não haverá mais separação lá, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais enfermidade, sofrimento, não, nada disso. Lá em cima na glória, seremos a coluna do templo que é Deus, estaremos unidos com o nosso Deus Todo-Poderoso. Versículo 13, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Falamos no vídeo anterior, não é esse ouvido aqui simplesmente, é para ouvir, sim, mas espiritualmente, quando fala de ouvidos, ouça, está falando de prática de palavra, crer e praticar a palavra e guardar a palavra no coração. Amém, meus irmãos? Nós queremos, como sempre, orar por alguma necessidade, orar e clamar, interceder para que você persevere, meu irmão, minha irmã. Persevere na presença de Deus, guarde a palavra, obedeça a palavra, seja dependente de Deus, uma figura que tendo pouca força, dependente do Espírito Santo. Quem depende do Espírito Santo, ora, consagra, jejua. Quem depende do Espírito Santo, ele procura viver em amor, na verdade, procura pregar a verdade, viver a verdade, ter uma vida digna do Evangelho, procura obedecer a palavra de Deus. Quem tem pouca força, ele depende exclusivamente de Deus. Mesmo que Deus levante homens para ajudar, para auxiliar a tua vida, mas é Deus que faz isso. Vamos orar. Soberano e eterno e amado Deus, muito obrigado por este momento tão lindo e tão maravilhoso na tua presença. Neste momento queremos apresentar diante de ti os teus filhos, a tua igreja. Apresentar, Senhor Deus, as colunas da igreja. Todo crente é coluna na igreja, crente fiel, remanescente, guarda a palavra. Este é a coluna no templo de Deus. Está unido aqui, estará unido para todos sempre na glória com o Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso, tão glorioso na tua presença. O Senhor tem dado graça, tem dado força, tem dado coragem, tem dado ânimo. O Senhor tem dado perseverança aos teus servos, porque os teus servos têm reconhecido o teu senhorio, a tua graça, a tua misericórdia. E neste momento tão lindo, apresenta o Senhor teus filhos, a tua igreja, os remanescentes na face da terra, para que o Senhor guarde, proteja, livre de todo mal. E neste momento, Pai, eu entrego esta mensagem bíblica aos corações dos teus filhos, que se há alguma enfermidade, Jesus, passa o bálsamo, cura a enfermidade, no teu nome, Jesus. Repreendemos também toda a força do mal, das trevas de Satanás, em nome de Jesus, toda a força maléfica, repreendemos em nome de Jesus toda ação contra a tua igreja, seja desfeito todo espírito anticristo que vem para banalizar a igreja do Senhor, com rock, com show gospel, com rosa ungida, sal ungido, com água orada, água benzida que dizem aí. Irmãos,
Eu quero que você seja firme na presença de Deus, no evangelho verdadeiro, genuíno, nada dessas coisas, heresias no seio da igreja. Você, obreiro, pastor, persevere, pregue contra as heresias e Deus estará contigo, te guardando e protegendo, te livrando. Minha oração, Jesus, é que o Senhor console nesse dia a cada um para a glória do teu nome santo, em nome de Jesus. Em alguns minutinhos que me resta aqui, meus irmãos, eu quero agradecer a você que tem se inscrito em nosso canal, né? E porventura você tem chegado agora, seja muito bem-vindo e se inscreva em nosso canal, tocando no sininho, você receberá as notificações em primeira mão. Agradecer a todos. Se você ir no meu canal ali, você vai encontrar ali os estudos bíblicos que eu tenho postado ali, né? Estudo sobre escatologia bíblica, né? Que é a doutrina das últimas coisas. Tenho postado ali estudos sobre evangelismo pessoal, corpo a corpo, né? Pessoal, as escusas dos pecadores ante o evangelho, né? As desculpas também. E nós temos trazido ali, para a glória de Deus, estudo bíblico sobre obras da carne, fruto do Espírito, de Gálatas 5. Temos trazido também estudos sobre tempos trabalhosos, a qual Paulo escreveu a Timóteo. Temos ali estudos sobre as parábolas de Jesus. Tem um vídeo ali específico da minha conversão, minha salvação, aproximadamente 19 anos atrás, onde eu me converti para a glória de Deus, né? Nos acompanhe então no YouTube. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te livre, Deus te proteja. Amém.